O Nelson Barbosa, ex-ministro, né, que está na equipe de transição, ele participou em Brasília de um evento promovido pelo Globo e pelo Valor Econômico. O que é que ele falou? Vai lá. Ele disse o seguinte: o que está se pedindo ao Congresso Nacional é um espaço fiscal mínimo para governar para todos. Não tem recursos para investir em saúde, para combater os efeitos da Covid, para reduzir a fila do SUS. A merenda escolar não é ajustada há vários anos. O orçamento de 2023 é claramente insuficiente. É preciso criar o espaço fiscal adicional e o Congresso está debatendo isso. A transição requer, sim, uma autorização para que se aumente o gasto além do que foi programado em 2023. Isso não é incompatível com a estabilidade fiscal e monetária do país. E é verdade. E é verdade. Né? Aliás, se estima que você pode não ter aumento de despesa até um extra teto aí, a coisa de 135 bilhões. Né? Então esse valor que está aí é muito razoável, embora o governo vá ter de negociar muito. E é isso mesmo. Vocês sabiam que a saúde perdeu? A saúde, aquilo que está no orçamento do ano que vem da saúde, tem 16 bilhões a menos do que este ano. Na saúde. A educação tem 4 bilhões a menos. Já falamos aqui do do Minha Casa Minha Vida. Já falamos da questão da merenda escolar. O governo precisa voltar a funcionar. Precisamos ter governo de volta. E nós não temos. Essa é a questão. Né? O deputado mais votado de São Paulo, e um dos mais votados do Brasil, o Guilherme Boulos, também comentou. Vai lá. Também falou sobre o orçamento, disse o seguinte em entrevista ao UOL: a questão orçamentária é a base de tudo. Bolsonaro deixou um orçamento fictício para 2023. Nas reuniões que estamos tendo, inclusive com ministros do Bolsonaro, a situação é catastrófica. Para moradia, para manter as obras em andamento, precisaria de 1 bilhão e 200 milhões de reais. Esse número não é meu, é do Ministério. E eles deixaram na previsão orçamentária 50 milhões. Não dá para fazer obras até o dia 10 de janeiro, né? Se não aprovar a PEC do Bolsa Família, o Brasil para em janeiro. Tenho conversado com outros grupos de trabalho e a situação é parecida. Isso que eu comentei, inclusive, no editorial, lá no começo do programa. Então, é preciso dar consequência para esse troço. Vocês querem ver que coisa bonitinha? Quando a gente fala de herança maldita na área orçamentária, fica parecendo que é só para pegar no pé do mito chorão. Não. É mais do que isso. Vamos lá, vai. O grupo de transição que cuida da área da educação também se queixou bastante do orçamento deixado pelo governo Bolsonaro para o ano que vem. Segundo integrantes da equipe, a peça tem um buraco de mais ou menos 15 bilhões de reais. Ou seja, faltariam esses 15 bilhões para o básico, o simples, assim, do Ministério funcionar. O grupo temático se reuniu ontem pela primeira vez com o atual ministro, Vitor Godoy. Outra preocupação é que com o mais recente bloqueio no orçamento do MEC, algumas atividades sejam impactadas. Quase 1,5 bilhão de reais foram congelados, sendo 344 milhões para universidades e institutos federais. Reitores de várias faculdades, por exemplo, a UFRJ Federal do Rio, a UNB, a Universidade de Brasília, a Federal de São Paulo e a Federal do ABC já disseram que não tem mais como fazer qualquer pagamento até de serviços básicos, como segurança, por exemplo. Também não tem dinheiro para pagar as bolsas dos cerca de 14 mil médicos residentes que trabalham em hospitais universitários federais. Na semana passada eu, inclusive, conversei com o presidente do Centro Federal de Educação Tecnológica do Rio de Janeiro, o Cefet do Rio, que também me disse a mesma coisa. Sem bolsa, sem dinheiro para alimentação dos alunos. A justificativa do governo Bolsonaro para esse corte foi a adequação das despesas ao teto de gastos. Aí fica fácil apresentar conta bonitinha, né? Que alguns bobocas do mercado gostam de ouvir. Atenção, quando você fala aqui de 15 bilhões de reais que faltam, é para a educação. E o Ministério no ano que vem está com 4 bilhões a menos ainda. Aí você tem de decidir, você quer um país de brincadeirinha?
Mas que não é inócuo, porque poderia ser de brincadeirinha, Bob Furuia, mas é ser inócuo. Ninguém sofre. Vamos brincar. De país ninguém sofre. Mas isso não é inócuo, não. Isso tem consequências. Tá aí, consequências nas universidades. Os médicos residentes podem ficar sem dinheiro. Já disse aqui, o Ministério da Economia prevendo que aposentado pode ficar sem dinheiro. A PEC que está sendo negociada abre a possibilidade, inclusive, de conseguir recursos para este ano, para corrigir as incompetências de Jair Bolsonaro e Paulo Guedes. Este que dizem pode vir ser secretário aqui do governo de São Paulo. Aliás, eu achei bacana o Afife falando, nós vamos ver ainda, disse, não, secretário, mas veja bem, uma espécie assim de consultor. Não é para mandar. Coisa que eu espero, né, o Paulo Guedes rejeite. Então, o que é insuportável, o que é inaceitável, é passar a tratar, muitas vezes, em determinados artigos a gente nota, a peça orçamentária que está aí como se fosse o Moisés de Michelangelo. Uma coisa irretocável. Não! É uma fraude. E se nota aqui também.